A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Agora são 16 horas e 30 minutos. E aqui no programa de hoje, nós vamos falar sobre comportamento do consumidor, sobre como as pessoas fazem suas compras, que critérios elas usam e como isso pode ser, às vezes, de uma maneira bem prejudicial. Você que está nos ouvindo, com que frequência você compra? Você é mais controlado? Você pensa bem antes de comprar? Ou gostou, levou? Sai comprando aí tudo que gosta, tem vários cartões de crédito. Como é que você se comporta em relação ao consumo? Para falar sobre isso hoje, nós trazemos aqui a professora, psicóloga, mestre em psicologia social e atual coordenadora do curso de psicologia da Uniamérica, psicóloga Lícia Pinheiro. Boa tarde, Lícia. Boa tarde, Raíza. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui no programa. Bom, Lícia, para quem está nos ouvindo, quais as características de um consumo compulsivo? Quando esse consumo passa de ser um consumo considerado normal, considerado saudável, para um consumo mais numa tendência patológica? Antes, um pouquinho de responder a sua pergunta, vale a gente pensar que hoje nós vivemos uma sociedade do consumo, né? São incentivados esses comportamentos de uma maneira, digamos, às vezes até muito leviana, né? As campanhas, a televisão, então as pessoas são bombardeadas e elas começam a sentir, de repente, sem saber, necessidades que de repente elas não precisam efetivamente, né? Mas em função do contexto social, em função desse bombardeio todo, o outro tem, o vizinho tem, o meu amigo tem, o meu colega tem, então eu não posso viver sem, né? E no fundo, se a gente fosse pensar, a gente até viveria sem, né? Sem um monte de coisa que a gente tem, né? Então vale a pena, assim, fazer um pouco essa contextualização para nós entendermos que, de fato, né, hoje é uma sociedade muito do ter, né, e menos do ser. Quem sabe um dia a gente inverta essa equação. Mas essa necessidade de ter as coisas para responder a algo que às vezes é uma demanda ou uma carência interna da pessoa, faz com que muitas vezes ela, enverede aí por campos da compulsão por compras, né, e que no início poderia não ser, mas de repente aquilo vira um vício. E aí, voltando aqui à sua questão, a pessoa ela pode então ter um perfil mais impulsivo, né, ou seja, uma pessoa que ela não precisa daquelas coisas que ela está comprando, mas ela acha que precisa, né? Então ela diz para ela mesma que precisa. São coisas desnecessárias, mas ela então precisa. É o sapato, é a roupa, é a blusa, é o livro, enfim. Então isso é um comportamento impulsivo. E aí você pode pensar, isso tem a ver com ansiedade? Tem a ver com alguma carência, alguma demanda interna da pessoa, né? Que é o que a gente está falando aqui do ter, né? E menos do ser. Tem a ver às vezes com essa relação? Tem. Claro que cada caso é um caso, e eu vou estar aqui falando com você e com os ouvintes de uma maneira muito genérica, né? Porque aí a gente precisa ter cuidado só em relação a isso. Mas, em linhas gerais, esse perfil impulsivo tem essas características. Bom, aí a pessoa, então, que já tem essa predisposição impulsiva, ela começa, né, a ter essas necessidades, e isso pode caminhar para algo mais, vamos colocar assim, mais patológico, um pouquinho mais complicado, que seria o comportamento obsessivo-compulsivo. Então vamos entender isso. Começa com um impulso, uma necessidade, né, da qual eu não preciso, mas eu faço, porque eu não consigo me controlar. Então tem a ver com descontrole? Tem a ver com descontrole, né? Eu não consigo controlar os meus impulsos, né? Tá. E aí então isso começa a mente dela ser invadida por uma série de pensamentos relativos às compras, por exemplo, e esses pensamentos eles são constantes, contínuos e repetitivos. Então a mente da pessoa é invadida por isso constantemente. Ora, eu tenho esse perfil impulsivo,
A minha cabeça começa a pensar, né, nessas necessidades sem parar um minuto. Eu preciso comprar aquela bolsa porque sem aquilo eu não consigo viver. Isso starta, né, angústia e ansiedade. Isso é um estopim para aumentar né, essa ansiedade e essa angústia. Isso é um sintoma do que a gente chama de fissura. Então a pessoa ela já está sentindo a fissura ali, a necessidade da compra. Aumentando a angústia e a ansiedade, é como se fosse uma espécie de tensão. Então a pessoa ela quer, de todo jeito, diminuir o estado de incômodo e de tensão. E para diminuir esse estado de tensão, então a pessoa vai buscar algo que diminua. E aí ela então vai para o comportamento, para a condição da compulsão por compras. Então você veja que vai num cenário crescente, né, onde vem um comportamento, entre aspas, simples, impulsivo, e aí ele entra na fissura. Essa fissura tem a ver com os pensamentos, a ansiedade e a angústia, e aí vem então o cérebro, né, ele começa a dizer, eu tenho que diminuir essa tensão, eu tenho que diminuir esses sintomas de incômodo, né, essa angústia, essa ansiedade. E aí, de que maneira eu vou diminuir isso? Eu vou diminuir isso através da compulsão por compras. E aí gera esse comportamento compulsivo, né? Então, você veja, obsessivo, porque tem a repetição dos pensamentos, né? E compulsivo, porque tem essa compulsão, esse impulso de comprar. Muito interessante. Percebe-se que há um desenvolvimento, né? Às vezes eu só compro, assim, um pouco mais do que as outras pessoas. Depois né? Pode ser que entre aí num sistema que não é mais difícil de sair, né? E só complementando, isso que você falou, é bem interessante porque, como todo vício, né? Então, você falou bem, começa como algo que não tem nada. Então, igual o álcool, o fumo, né? O tabaco. É só uma vez, é só um drink, é só ocasionalmente, é só socialmente. E como que aquilo, a partir dali, começa a virar uma necessidade né, psicológica e biológica, fisiológica, né, que a pessoa não vive mais sem aquilo. Então tem a ver com a questão de vício também. Lícia, uma das perguntas, acho que você já explicou, o que leva uma pessoa a desenvolver uma compulsão, né, um impulso desses nesse nível? Tem a ver com problemas emocionais mais graves ou não necessariamente? Como é um crescendo, então é interessante a gente pensar assim, a pessoa que tem um perfil impulsivo, ela, de alguma forma ali, ela está com uma predisposição, né? O que gerou essa predisposição, aí nós vamos precisar analisar esse caso. Por que gera essa ansiedade, por que a pessoa ela tem essas necessidades, né? Ela acha que precisa, né? Ou melhor, ela tem certeza que precisa, na verdade não precisa. Por que ela se deixa ser invadida por esses pensamentos repetitivos? É um perfil, né? E esse perfil ele tem uma predisposição. As razões, aí cada indivíduo, isso de fato a gente precisaria investigar a história de vida dessa pessoa. Então você veja, a gente pode pegar um exemplo aqui pensando com você, sei lá, uma pessoa que passou muita fome, passou muita necessidade, né? Não tinha o que vestir, não tinha o que comer, enfim, de repente ela consegue isso na vida pelo esforço, pelo trabalho. Só que aí ela acaba se tornando uma compradora compulsiva. Por quê? Porque nunca teve, de repente agora pode tudo e aí, né, acabou que não consegue controlar os impulsos e torna um comprador compulsivo. Então você vê, isso tem a ver, é um exemplo de uma história de vida, né? A gente precisa contextualizar quem que é essa pessoa que está apresentando isso, porque existe aí essas razões por trás. É uma problemática sim, é séria, né? Ela, como é um crescendo, então não é que já é de início grave, ela tem ali suas complicações, são ansiedades aí, são, né, angústias, mas é tratável. E claro que isso pode, como todo vício, se tornar, vamos dizer, crônico ou grave à medida que não for tratado. Entendo. E agora você falou à medida que não for tratado, né? E entra já na minha próxima pergunta. Qual que é o procedimento? Então, por exemplo, eu estou percebendo que eu não estou conseguindo resistir a um impulso de comprar e tal. O que eu preciso fazer? O que eu preciso prestar atenção em mim
e eu preciso necessariamente procurar um psicólogo? Como que eu procedo com esse comportamento? O ideal, assim, como a gente estava falando da fissura, é uma necessidade tão forte e tão descontrolada, né, que a pessoa ela acaba precisando de ajuda externa, porque ela não consegue sozinha. Por mais que a pessoa fale, não, eu vou quebrar todos os cartões de crédito e vou controlar, não quero mais. Ela até pode conseguir por um tempo, mas de repente ela pode cair, enfim, né, e ter uma recaída, vamos dizer assim. Talvez pode ser um paliativo, né? É lógico que aqui, veja, de novo, né, eu não estou dizendo que as pessoas não consigam por conta própria, por vontade, não posso nunca afirmar isso, acho que as pessoas têm força de vontade e tudo, mas de maneira geral a gente entende que não, que precisa de um tratamento, porque a fissura ela é algo que realmente isso, ela advém desse descontrole, e aí a gente precisa entender a raiz disso, né, precisa ver de onde vem, porque são como se fosse gatilhos. Se eu não mapeio o meu comportamento, né, para descobrir esses gatilhos, quando que eles começam, e aí a partir daí começam a vir as minhas necessidades, os meus impulsos, então eu não vou na raiz. Então, quebrar o cartão de crédito, muitas vezes é importante, dependendo até do grau de dívida que a pessoa esteja. Sim, é importante, mas eu preciso entender, né, assim, o que está acontecendo comigo. Porque senão pode ser uma ação que aumente ainda mais a minha angústia e a minha ansiedade. Ou pode canalizar para outro caminho, né? Pode, perfeitamente. Eu acompanhei alguns casos, e um em especial, a pessoa, ela se culpava demais, porque esse é um outro aspecto que às vezes ninguém observa. A pessoa, ela não é mau caráter por fazer isso. Ela está doente, ela precisa de ajuda, né? É uma doença psicológica, né? Vamos colocar assim, nesses termos. Não diminuindo, mas pelo contrário, né? Olhando com um olhar de cuidador, assim. A gente precisa cuidar dessa pessoa que está com esse sintoma. Então, há muita culpa, há muito arrependimento, há muito sofrimento psíquico. Porque ela vai lá, como ela está guiada por esse impulso, né, ela vai e faz. Depois se arrepende, depois há casos, por exemplo, né, como esse que eu acompanhei, que a pessoa, ela escondia as compras da família, as sacolas debaixo da cama e não mostrava. Por quê? Porque depois que tinha comprado, tinha se arrependido, mas aí depois o marido descobria através do cartão de crédito e a pessoa chorava, se sentia humilhada, né? Mas naquele momento, né, ali com a fissura e tudo, não consegue controlar e age impulsivamente. Então você vê que esse sofrimento psíquico, nós precisamos cuidar dessa pessoa, precisamos cuidar dele. Então a família é muito importante, os amigos por perto são importantes a ter inclusive esse olhar, né? De não falar assim, a pessoa está tendo esse comportamento porque não quer se cuidar mesmo. É igual aquela pessoa que tem obesidade, né? Assim, porque come muito mesmo, não quer emagrecer, descontrolada. Esses olhares pejorativos e preconceituosos não ajudam a essas pessoas que estão em sofrimento, né, em relação a isso. Elas não percebem muitas vezes. Lembrando até o Setembro Amarelo, que a gente está agora, né, Alicia, que muitas vezes esse comportamento se repete para outros problemas emocionais, como a própria depressão e outros tipos de doença, né? Muito, muito legal você ter falado disso. E para que as famílias e todo mundo aí, de repente tem alguém na família, tem um colega, né? Olhe com uma outra perspectiva para essa pessoa, né? Sim. Uma pessoa que precisa de ajuda. E não uma pessoa que compra mesmo, compra porque quer, né? Ou mesmo por vários outros problemas, como você bem falou, de emagrecer, de parar de fumar, tem vários outros. Quais os prejuízos? Eu acho que o prejuízo financeiro aí é um prejuízo bem, bem forte. Mas quais os prejuízos, por exemplo, você citou o caso dessa pessoa que escondia as compras, às vezes porque é uma situação até vexatória, acredito, que depois ela passa, né? Se assumindo quase que uma fraqueza, né? Tipo, eu não resisti e comprei, né? Algo nesse gênero, assim. Quais são os prejuízos para essa família, os prejuízos financeiros, acho que são claros, mas quais os prejuízos para essa pessoa, assim, que tem esse tipo de problema? Olha, os prejuízos são enormes, né? Esse primeiro você falou do financeiro, as relações familiares e com os amigos, porque você imagina, assim, a pessoa, ela se sente
é fracassada de certa forma, porque ali ela está vendo que ela está prejudicando as pessoas que ela ama, mas ela não consegue controlar. E aí, então, é culpa, arrependimento. É claro que associado a isso, associado a esse comportamento obsessivo-compulsivo, a gente vai ter depressão, né? E aí outros transtornos associados a isso, até outros, né, mais graves, se não cuidar. Então, os prejuízos, eles são avassaladores à medida que a gente não cuida, como, de novo, qualquer outro vício, um vício por jogo, né? Às vezes a pessoa, o prejuízo dela financeiro é ao ponto dela não ter mais onde morar, porque já não tem a casa, já não tem carro, já não tem nada. A compulsão também por compras vai nesse sentido. Mas eu acho que o que desgasta muito são as relações interpessoais, quando é casado, né, também em relação ao marido, à esposa, aos filhos, porque vai tirando dos outros, né? E a pessoa, né, como eu te falei, a culpa e o arrependimento são sentimentos que acabam com qualquer saúde mental aí da pessoa. Muito interessante ficar atento aí a esses sintomas, né, a todo esse comportamento de você, mas com as pessoas que te cercam, para ajudar no ponto de vista de auxílio aí, de assistência com essas pessoas. Bom, gente, então vamos para um rápido intervalo e logo continuamos nossa conversa aqui sobre comportamento do consumidor. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre o comportamento do consumidor, né, do ponto de vista da psicologia, aqui com a psicóloga Lícia Pinheiro. Agora são 16 horas e 47 minutos. E continuando nosso papo aqui, a gente já falou sobre as características desse comportamento um pouco mais, né, não saudável aí em relação ao consumo. A gente falou do apoio, da importância da família e tudo mais. E agora, Lícia, dentro do mesmo tema, assim, o que é o efeito licença nesse comportamento, nesse tipo de problema de consumo compulsivo? O efeito licença foi uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, né, em psicologia social, e o tema da minha tese foi o efeito licença no comportamento do consumidor em tempos de crise. E foram dois pesquisadores americanos que trouxeram esse tema, né, que significa o quê? Que a pessoa, quando ela está com o seu autoconceito aumentado ou melhorado, vamos dizer assim, ela tem determinados comportamentos dentro do efeito licença. E como é que eu melhoro o meu autoconceito? Geralmente quando nós fazemos trabalhos que sejam altruístas, então voluntariado. Pessoa que se dedica a alguma causa, ou que faz algo por alguém. Geralmente, depois dessa ação, a pessoa ela está bem, ela se sente feliz por ter realizado essa tarefa, por ter, né, ajudado uma pessoa, enfim, ou pessoas. Então, nesse momento, ela está com o autoconceito dela, né, positivo, bom. E é nesse momento que ela pode, então, entrar nesse efeito licença, que é eu posso, eu mereço, né? E aí, esse eu mereço, eu vou lá numa loja, numa Louis Vuitton, ou sei lá, numa grife qualquer aí bem, bem cara, e aí então ela compra uma bolsa, uma roupa, ou um sapato, ou sei lá, qualquer coisa, porque o discurso é eu mereço. Isso também vai em outras áreas, por exemplo, a pessoa que trabalhou muito o dia inteiro, arduamente, ou a semana inteira, sei lá ou o final de semana, né? Trabalhou por horas e horas e horas, num trabalho árduo, e fala, gente, agora eu mereço tal coisa. E aí, então, impulsionada por esse efeito licença, né, esse merecimento, ela vai e adquire lá um produto que, sem estar sob esse efeito licença, ela não adquiriria. Se ela fosse pensar racionalmente, ela não compraria uma bolsa lá de X reais, né, que estaria fora do orçamento dela. Mas naquele processo de efeito licença, ela se permite, porque afinal de contas ela trabalhou muito, né, ela fez muita coisa. Então é muito curioso esse comportamento, né, em cima do efeito licença, e eu fui estudar, na época foi em Portugal, e na altura Portugal estava passando por aquela crise, né, geral lá na Europa.
E aí eu fui pesquisar se esse efeito licença, ele ainda era consistente mesmo em tempos de crise, né? Porque afinal a pessoa de repente ele poderia não ter efeito se a pessoa não tem o dinheiro no banco, né? Ou não tem o crédito no cartão. Mas curiosamente não, mesmo em tempos de crise a pessoa ela consome, então ela mesmo em tempos de crise o efeito licença ele ocorre, porque ele está ligado mais ao autoconceito, né, do que propriamente o dinheiro no banco. A pessoa tem, ela vai e gasta. Então não está totalmente ligado à parte financeira. Eu acho que isso é uma característica do próprio comportamento de compulsão, né? Então você não avalia o quanto você tem, o quanto você gasta, não faz um planejamento dessas compras aí, né? Exatamente. Gosta. É importante a gente avaliar, porque o Brasil também está passando recentemente, né, por um momento de crise, e muitas vezes a gente se preocupar, a economia, a questão, né, de comprar, as pessoas deixarem de comprar, e na verdade pode ser que nesse tipo de comportamento, com efeito licença, isso não afete tanto, né? É bem interessante. E tem, assim, essa área do consumidor, ela não é uma área tão forte, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Lá fora ela é uma área bem mais forte, assim, as agências de publicidade utilizam bastante desse conhecimento da psicologia para estudar esse comportamento. Isso que eu ia falar, né? Porque tem algumas lojas que você vai, desculpa interromper, que a vendedora ela fala, mas você merece, você trabalha tanto, então existe uma própria estratégia de marketing do efeito, né, do efeito licença. Tem, por exemplo, se for estudar, assim, tem área de comportamento e marketing, então você tem a música, o tipo de música, o volume dela, as cores da parede, aonde você coloca os produtos nas prateleiras, produtos que estão na altura dos olhos vendem mais do que os que estão embaixo, tem todos esses estudos. Então as agências de publicidade, todo mundo de maneira geral, você vê, se utilizam, né, desses estudos, porque a persuasão, a influência social, todas essas temáticas da psicologia social. Você vai no supermercado, não pode ir para o supermercado fazer compras com fome, né? Tem que se alimentar antes, porque já foi visto também que vai fazer supermercado com fome, você vai comprar aquilo que não precisa, né? Porque você está sob influência ali da sua barriga, né? Da sua fome. Então, assim, é um conhecimento de utilidade pública, né? As pessoas precisam saber mais sobre isso. Mas ele ainda assim não é o que a gente observa assim, nas pesquisas, ele não é tão forte quanto lá fora. Mas tem sim, claro, alguns estudos aí de marketing, tudo que né, olham bastante isso. Mas enfim, esse é curioso assim, porque mesmo os países, a sociedade em época de crise, por estarem em crise, eles incentivam mais o consumo porque precisam, né, colocar dinheiro no mercado. Então tudo isso é uma estratégia. Então a gente precisa ficar antenado mesmo, né, nesses comportamentos, nessas influências todas, as promoções. Então é assim, é olhar... Época de festa, né? Época de festas. Então eu penso que olhar um pouco para dentro da gente, ver as nossas necessidades, ver o que a gente está precisando, penso que é um dos primeiros passos para que a gente consiga lidar com esse bombardeio mesmo, né, dessas coisas todas. Então... Muito interessante, muito legal. Lícia, esse comportamento, a gente está falando do ponto de vista talvez um pouco mais social agora, da influência da economia e tudo, ele acomete pessoas específicas de uma faixa etária, gênero ou classe social? Então, ele é assim, há várias pesquisas e elas vão apontando de acordo com o país, com a cultura, enfim. Então, há pesquisas que mostram mais as mulheres em determinada faixa etária, com determinado poder aquisitivo. Então, por exemplo, há lojas que se estabelecem em frente a determinadas empresas que têm como funcionário mais mulheres do que homens na faixa etária de 40 anos e que tem um salário que dá para comprar a bolsa X. Então, é uma estratégia de marketing. Por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, eu usei estudantes lá em Portugal que eles têm uma mesada dos pais. A rigor, eles não têm independência financeira. E o resultado foi que eles tinham, sim, um efeito licença. Talvez a minha pesquisa tivesse um outro resultado com o perfil dos adultos. Então, assim,
há sim, há diferença de idade, há diferença de gênero, há diferença também de época, né? A época social, podendo aí, de alguma forma, afetar ou não. Então, tudo é pesquisa, tem que se estudar para ver. Quando eu pesquisei, né, o efeito licença, a crise naquela população jovem não era forte o suficiente para impedi-los de consumir sob o efeito licença. Mas eu não posso te afirmar que isso vai ser sempre assim, né? Uhum. Então, em relação às estratégias de marketing, você já citou aqui, a gente já citou várias, a gente pode dizer, porque assim, muitas vezes é estereotipado, né? Tipo, a mulher que tem um monte de sapato, que compra bastante, então é típico de mulher comprar bastante e ter muitos sapatos. A gente pode dizer que esse comportamento, até certo nível, ele é socialmente aceito, a pessoa que compra bastante? Olha, socialmente aceito, não sei, às vezes as pessoas podem achar engraçado, né? Ah, que legal, tem 200 pares de sapato, eu diria assim, que é um comportamento excêntrico, né? Ah, aquela pessoa é excêntrica, né? Coisas de artista. E não vê a doença ali mascarada. É interessante isso que você coloca, porque muitas vezes a pessoa que tem muito dinheiro, ela não sente isso. Então, ela tem 200 pares de sapato, ela tem 100 camisas, 300 calças, mas ela tem dinheiro. Então, é um comportamento simplesmente excêntrico. De pessoas ricas. De pessoas ricas, então precisa gastar, né? E aí é o contrário de quem que é assalariado e tal, e que começa ali a gastar, e aí aquilo vem logo à tona, a doença, vamos dizer assim, vem logo à tona, porque já levou a família ao buraco. Então é curioso isso que você fala, porque para você ver, né, como isso é muito social, né, muito no contexto, no sentido de que a compulsão ela existe, a doença ela existe, mas o olhar para ela, né, ele varia aí nesses grupos, né? Então, muitas vezes pode camuflar, né? Pode parecer que a pessoa só é excêntrica, ela não tem um problema, né? Ela não tem um problema. Assim como a própria bebida, né? Então, assim, eu bebo todos os dias, né? E fico assim para relaxar e tudo mais. Mas ela não é um comportamento que para determinado grupo social é socialmente aceito, é chique, é bacana, é igual o cigarro, né? Você está num grupo. Então, são comportamentos assim que nós precisamos realmente ter esse outro olhar. Mas é o que você falou, assim, depende do contexto e às vezes é só uma mera excentricidade. E pra gente fechar aqui nossa entrevista de hoje, Lícia, que dica você daria, assim, bem pontual, que dica você daria para o nosso ouvinte em relação ao assunto? Eu diria o seguinte, que se a pessoa ela tem, voltando ao início da nossa conversa, se ela tem pensamentos repetitivos sobre compras, né, necessidade descontrolada de comprar, que ela precisa para diminuir a ansiedade, a angústia, aquele impulso, né, descontrolado de preciso, senão eu morro, eu preciso comprar aquele sapato que está naquela vitrine, senão eu não sei o que é da minha vida sem aquele sapato. Esse tipo de comportamento, desconfie. E se paralelo a isso vem uma invasão de pensamentos repetitivos, eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar, também desconfie. Assim como nós falamos aqui de diversas coisas, do álcool, do fumo, enfim, como qualquer outro comportamento na vida, né? No sentido de, se aquilo é muito devastador, a pessoa não consegue controlar, desconfie, né? Vá perguntar para um especialista, vá para um psicólogo, de repente um psiquiatra, converse com profissionais da área e veja se isso de fato está sendo, né, um perfil obsessivo-compulsivo, se às vezes uma fase só da sua vida, né, ou se rapidamente pode melhorar. É isso aí, fique atento aos seus comportamentos, aí, a sentimentos que te levam a comprar. Então, o nosso informe de hoje, às 19 horas, na Uniamérica, nós temos a palestra Mega Tendências e Cenários Futuros. Segunda-feira estamos de volta com o programa às 16 horas. Obrigada!